Bem, dentro do nosso informativo Nova Era, nós convidamos aqui o Adroaldo Gasparotti, que é secretário de saúde do município de Cruz Maltina, para a gente debater essa questão de saúde, né? Porque no Dia Nacional da Saúde, será que nós temos algo a comemorar? Então é por isso que nós convidamos aqui o Adroaldo. E eu tenho acompanhado, né, alguns municípios aqui da região, todos os municípios, mas é claro que tem alguns que a gente recebe muitas reclamações de pessoas que estão na fila, que não conseguem atendimento, que o atendimento é desumano, né? Um município que eu cito como exemplo é Borrasópolis. Em Borrasópolis há relatos de pessoas que ficam 6 meses, que ficam 1 ano, que ficam 3 meses, que ficam 4 meses esperando uma consulta urgente. Nessa semana mesmo eu recebi uma pessoa da zona rural de Borrasópolis com uma consulta marcada urgente para o médico de Apucarana, um retorno urgente, um especialista urgente, e não se tem nenhuma perspectiva de quando vão marcar a consulta. Borrasópolis tem problema na falta de medicamentos, né? Já teve até o episódio que nós denunciamos, depois foi confirmado na Câmara de Vereadores que agentes de saúde de Borrasópolis indo em Caloré para emprestar soro fisiológico, que nem isso tinha no hospital municipal. Então, o que a gente pode comemorar? Quem mora em Borrasópolis, o que pode comemorar nesse Dia Nacional da Saúde? Tem algo para comemorar? Porque o que a gente tem observado é a humilhação de pessoas simples, pessoas mais pobres, né? Pessoas que vão lá fora da hora de comercial, porque no palanque eleitoral, eu lembro que na época nós tínhamos lá o candidato a prefeito Adilson Luquete, o vice, né, Joel, falando de saúde. Não, saúde no nosso governo é 24 horas, é médico, é enfermeiro, para atender com carinho. Borrasópolis não vai ter hora para ninguém ficar doente. E agora o que a gente está observando é exatamente isso, né? O cidadão tem que ter hora. Se chegar depois das 7h30, 8 horas no hospital, né, já corre o risco de ter um mau atendimento, de não encontrar um médico, né? O médico às vezes, não sei, às vezes não está recebendo para fazer o plantão, vai atender com má vontade. Então, é realmente uma situação complicada que a gente tem observado no município de Borrasópolis. Temos bons profissionais, mas uma saúde totalmente desorganizada. Não é só Borrasópolis, porque nós já recebemos aqui também reclamações de outros municípios da região. A Ivaiporã, recentemente, o Ministério Público determinando que melhore o transporte de pacientes, né? Em outros municípios aqui da região, reclamações que também chegam. Então, o que a gente pode comemorar nesse Dia Nacional da Saúde? Nós convidamos o Adroaldo porque tem município que a saúde funciona. É claro que, de todo jeito, a população vai reclamar porque a saúde do Brasil está doente. Mas tem município que a equipe é eficiente, a saúde consegue funcionar. E eu queria perguntar para o Adroaldo, que é secretário de Saúde de Cruz Maltina, como é que isso pode ocorrer e qual que é o porquê, qual que é a receita da eficiência de alguns municípios e de alguns consórcios, como é o Consórcio Regional de Saúde lá de Ivaiporã. Adroaldo, é uma honra tê-lo aqui no informativo Nova Era. Olha, Benival, eu acho que a gente avançou de forma importante na saúde, sabe? Ainda tem muitos desafios ainda para a gente superar, né? Mas eu vejo assim que em relação à atenção básica, ao primeiro atendimento, né, as unidades de saúde básicas, né, os postos de saúde, a gente tem melhorado bastante, né? Temos tido muito investimento do governo estadual, também temos tido investimento do governo federal. E a gestão, eu vejo que a gestão municipal também melhorou bastante, viu, Benival? Acho que os prefeitos estão olhando bastante para essa área e colocando o pessoal mais técnico na gestão da saúde, né? A figura do secretário mudou muito desses últimos anos para cá, né? Hoje a legislação nos cobra muito em relação a indicadores de saúde, forçando que a gente trabalhe de maneira mais organizada e mais planejada, né? A gente planeja mais as ações de saúde hoje e isso, consequentemente, traz melhorias para a população. Mas, Adroaldo, a gente... por exemplo, o município de Cruz Maltina, a gente observa que em algumas cidades aqui da região demora muito, por exemplo, a pessoa vai lá buscar uma consulta especializada, que é um exame. Esse exame tem que ser feito fora do município, em Apucarana, em Ivaiporã, em Maringá, em Londrina. E tem alguns municípios que demoram muito para essa consulta chegar. Outros agem de forma mais rápida. Como é que funciona isso? Olha, Benival, isso aí, eu vejo que essa é a parte mais difícil hoje da saúde, sabe? Que a gente fala, nos termos técnicos, a gente fala média complexidade, né?
temos a baixa complexidade, a atenção básica, né, que somos nós aqui, temos a alta complexidade, que a gente vai falar de cirurgias cardíacas, oncologia, né, a parte de câncer, e temos a média complexidade, que é as consultas de especialidade ambulatorial, vamos dizer assim, que não é necessário um atendimento hospitalar, né? Vamos colocar lá ortopedia, né, oftalmologia, né, médico, né, do olho, otorrino. Essa é uma grande dificuldade que a gente ainda tem, porque ainda não se tem uma política de financiamento adequada para esta área do governo federal. Então, aí os municípios que conseguem ter uma melhor gestão e ter recursos para comprar esse serviço, acaba que conseguindo de forma mais rápida. Para nós, do município de Cruz Maltina, que pertencemos à 22ª Regional em Ivaiporã, nós tivemos muitos avanços, Berimbau, devido ao modelo que a gente implantou no nosso consórcio de saúde, né? A gente mudou a administração lá. Hoje o presidente do consórcio é o Fábio Ridek, o prefeito de São João, que também tem uma gestão assim bastante dinâmica, né? Bastante produtiva e planeja muito as ações. Então ele deu abertura para que hoje os secretários coordenem o consórcio, né? E o secretário nada mais é aquele que conhece mais a atenção e sabe o que mais precisa no seu município e na sua região, né? Então isso fez com que o consórcio ampliasse muito a oferta de serviço aos municípios. E a gente consegue comprar uma quantidade mais importante de serviços de saúde, no caso de consultas especializadas e exame especializado. Então, na nossa regional hoje, como eu disse, não é a melhor dos mundos, mas a gente está bem avançado nesse quesito, viu, Berimbau? A gente tem conseguido bastantes prestadores aí, a gente paga um valor, a gente compra esse serviço por um valor adequado, né? O profissional se sente satisfeito com o valor que a gente compra o serviço hoje através do consórcio, a gente valoriza o profissional, eles atendem melhor a população e, consequentemente, todo mundo fica contente aí com o atendimento. Adroaldo, o município pode ter a opção de pagar um pouco mais e ter mais consultas ou é dividido em partes iguais para cada cidade? É este o modelo que a gente implantou nesses últimos 2 anos no consórcio, né? Nós temos um valor fixo, nós temos o aporte do governo estadual no consórcio, que também é para compra de serviços, e temos o variável, que daí é o que o município tem de financeiro, que ele tem o suporte financeiro dele, que ele compra os serviços de forma variável conforme a necessidade dele, né? Então, se esse mês eu necessito de mais consultas de ortopedia, eu compro de ortopedia. Se eu preciso de cardiologia, eu compro. Se eu preciso de mais raio-x, eu compro. E isso fez com que a gente ampliasse bastante o número de serviços, né, que se credenciou no consórcio, e a gente acaba podendo escolher bastante locais de atendimento. Para você ter uma ideia, hoje, meu amigo pessoal e nosso parceiro aqui da Humanamed, o Dr. Júlio, atende pelo consórcio o município de Cruz Maltina, né? A gente conseguiu ter prestadores mais próximos aos municípios, para que a gente também tenha diminuição de custo de deslocamento, né? E, como eu disse, a grande oferta de serviço para todos os municípios da nossa regional. Então, esse modelo que a gente implantou melhorou muito no atendimento à nossa população, né? Porque você ficar engessado com uma quantidade fixa por mês, você vai gerar a sua fila, né? E além de gerar fila, aquele serviço que você não utilizou naquele mês, ele não é cumulativo, né? Se você não utilizou uma consulta de oftalmologia que é custeada pelo SUS, ela não é cumulativa no próximo mês, você perdeu ela. E isso é um desperdício, né? Desperdício de tempo do profissional e desperdício de dinheiro público, né? Então, nesse modelo que a gente compra conforme a nossa necessidade, melhorou bastante o nosso atendimento aqui. Adroaldo, um cidadão que chega hoje, por exemplo, em Cruz Maltina, que é considerado um dos modelos aqui da região, precisando, por exemplo, de uma consulta especializada, ele demora quanto tempo para ter acesso a essa consulta? Olha, Berimbau, o grande problema nosso hoje ainda é a oftalmologia, né? Sim. Temos melhorado bastante, temos um prestador novo já, tivemos um contato bastante importante com o Oftalon, ele está aumentando a programação nossa, mas assim, uma consulta de ortopedia hoje, 4 dias no máximo, a gente consegue aqui, a secretaria consegue, né? Cardiologia nós conseguimos até no mesmo dia, Berimbau, dependendo da situação que o paciente se encontra.
né? Então no caso do oftalmo aí, se for uma situação bastante importante, né, no máximo uma semana, né? Então a gente também trabalha dessa maneira, sabe, Berimbau? Porque todos têm direito ao acesso, né? Só que tem uma palavra bastante importante no SUS, que é a equidade. É você atender primeiro quem precisa mais, né? Então a gente acaba não deixando que as coisas fiquem somente em fila indiana. Quem chegou primeiro vai primeiro. Não é assim. A gente tem que acabar selecionando as pessoas que têm mais necessidade. Dando um exemplo, uma pessoa que precisa trocar um óculos, ela tem menos necessidade do que uma pessoa que teve uma lesão no olho, né? Exato. Então a gente acaba fazendo essa diferenciação também, o que faz com que tenha um melhor atendimento à população também, né? Então, assim, Berimbau, não passamos mais que 10 dias à espera de uma consulta especializada hoje, tá? Salvo as que a gente não consegue comprar. Ainda existe, né? Existem profissionais que são escassos no mercado que a gente não consegue comprar. Vou dar um exemplo. Endocrinologista. A gente não tem. Infelizmente, a gente já foi atrás de profissionais, né? Mas eles não têm interesse em atender. Aí a gente acaba ficando sem opção, né? Não porque a gente não quer, mas porque o profissional se sente... Ele tem o direito de não atender SUS e não atender consórcio, né? Isso a gente não pode mudar. Mas estamos sempre correndo atrás, né? Para aumentar o número de prestadores, aumentar o número de oferta à nossa população. Então hoje a gente, com essa compra de serviços, nesse bloco das consultas especializadas, que é a média complexidade, a gente tem feito muito a nossa parte e ainda tem feito a parte do Estado e da União, né? E a gente não pode deixar a população na mão, essa que é a grande verdade. Pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde lá do município de Apucarana, então a gente não vai citar aqui nome de município, é porque a gente não quer causar, né, nenhum constrangimento. Mas até ligou esse dia um cidadão de uma cidade aqui da região Vale do Ivaí, dizendo que estava 4 meses, por exemplo, esperando uma consulta especializada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde de Apucarana. Se isso realmente, ou o cidadão, né, não está usando a verdade, está mentindo em relação a essa informação, ou o município não está pagando o Consórcio Intermunicipal de Saúde, porque é quase que inadmissível isso, né, Eduardo? Exatamente. A gente tem uma gestão bastante rigorosa nessa questão também, viu, Berimbau? O município, no que se diz respeito à cota que ele tem, que vem recurso estadual e a que ele paga fixa, ele não tem bloqueio. Agora, a parte financeira que ele deixa de pagar, que é aquelas consultas e exames que ele comprou de excedente, se não ser pago, o município fica com bloqueio para a contratação de novos serviços. Uma coisa que a gente mudou bastante também na questão, principalmente na organização administrativa do consórcio, fazendo com que a gente seja mais respeitado pelos prestadores, é que quando você deixa de pagar o consórcio no seu excedente, o prestador fica sem receber. Mas nós somos em 16 municípios. Então, se 2 deixam de pagar, aquele prestador deixa de receber o de todos. Então, agora nós mudamos. Nós estamos fazendo um faturamento fracionado. Então, o profissional, ele atendeu 16 municípios, ele vai emitir 16 faturas separadas, né? Sim. E o município que não pagar, ele deixará de receber, o profissional deixará de receber só aquela parte daquele município que não pagou. Isso aí também mostra aos municípios que são corretos, que trabalham de maneira correta, levam suas contas em dias. Isso aí coloca a gente à frente de outros municípios, porque o prestador vai acabar olhando com outros olhos para nós, né? Quem trabalha com o modelo dessa maneira, com o seu caixa em dia, como é o caso de Cruz Maltina, né? A gente não tem problema com prestadores. Agora, se o município por alguma dificuldade, né, queda de FPM, que a gente sabe que realmente tem deixado bastante a desejar, né? Acaba atrapalhando as finanças do município, ele deixa de pagar. Aí ele tem o bloqueio, sim, sem dúvida. Até porque não é justo com os outros municípios, né? Você ficar deixar de pagar um profissional e aquele profissional ficar com desconfiança de todos os municípios pertencentes ao consórcio. Acho que tem que ser mostrado quem trabalha de forma correta, quem trabalha de forma, né, bem administrativa, bem... com seus pagamentos em dia, daqueles que trabalham de forma mais irregular, vamos dizer assim, nas questões de pagamento.
Só para a gente encerrar aqui, primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui, um dia da saúde, por isso que a gente convidou aqui o Adroaldo, que eu sei que você tem um vasto conhecimento nessa área, é considerado aí um dos melhores secretários de saúde aqui da região norte do Paraná, então por isso que eu convidei o Adroaldo para conversar com a gente, para trazer informações. Eu acho que a mensagem final, Adroaldo, que a gente pode deixar aqui, porque a gente observa o seguinte, quando está no período eleitoral, né, a saúde é sempre, né, o principal programa que tem nos planos de governo, às vezes nos palanques, né, ali, né, aquele que é candidato, ele sabe o que é necessário para a saúde. É saúde 24 horas, atender a população com carinho. Então, o que a gente poderia, qual que é a mensagem final aqui? Eu acho que é para que os políticos tenham essa atenção, né, não só no período eleitoral, mas sempre, que a saúde seja sempre uma prioridade, porque senão provoca um mal-estar, um sofrimento, prejudica a qualidade de vida do cidadão, né? Eu acho que isso aí até você enganar a população não é correto, né? Acho que isso aí você mexe com a esperança da pessoa, né? Eu acho que assim, é muito fácil você falar num programa eleitoral que vai melhorar isso ou melhorar aquilo, né? Mas eu acho que eles tinham que mostrar de onde sairá isso, né? Recurso a gente sabe que o governo federal tem, nunca se arrecadou tanto no Brasil como se arrecada agora, e nunca deixou de se investir tanto em saúde, nunca se investiu tão pouco em saúde pelo governo federal como se investe agora, né? Eles votaram aquela emenda 29, emenda constitucional 29, a qual obriga os municípios a investir os seus 15% na saúde, obriga o Estado a investir os seus 12% da saúde, mas deixou o governo federal de fora, né? É um pouco estranho isso, né? Quem Exato. mais arrecada, quem fica com todo o bolo praticamente, ficou sem responsabilização e mínimo de investimento em saúde. Então é isso aí que eu acho que os governantes tinham que colocar em pauta, né? De onde sairá o dinheiro, né? E que se isso torne plano de governo, não plano de campanha. Quando você, né, coloca isso como plano de governo, independente de mudar, se partido A ou B que vai governar, aquilo lá tem que ser mantido. Eu queria aproveitar, Berimbau, só para a gente encerrar, bem rapidinho, Sim. dizer que nós estamos em agosto. Agosto é um mês que a gente volta os olhos da saúde, da atenção básica aos homens, né? Se a população vir aqui em Cruz Maltina e verificar que a gente está trabalhando com uma camisetinha diferente, agosto azul, né? E esse ano a gente vai focar bastante a questão do tabagismo, Berimbau, porque acho que é um dos grandes sugadores de recursos da saúde pública hoje são os pacientes tabagistas, né? Se gasta muito dinheiro hoje com o tratamento desses pacientes. E a gente vai fazer palestras com a população, dizendo dos malefícios do cigarro, né? Vamos usar, eu já peço de antemão aqui espaço da rádio para a gente convidar a população quando tiver as palestras, né? E também dizer que agora dia 13 começa a campanha de multivacinação das crianças, né? Sei. Agora dia 13, nós também estamos formulando aqui as ações e vamos logo aí entrar em contato com a rádio para solicitar o espaço para que a gente convide a população aí. E obrigado pelo elogio aí de ser um bom secretário. Acho que a gente está aqui para isso, né? O secretário hoje tem que participar de todas as ações que reza o serviço de saúde do seu município, desde a criação do orçamento, né? Do ano seguinte, né? Desde a execução das ações, né? Aquele que deixa pro pessoal da contabilidade fazer o orçamento, eu acho que ele não vai conseguir ter as ações formuladas e formatadas de maneira adequada, porque quem sabe onde tem que ser investido o dinheiro da saúde é o secretário e a equipe dele. Queria aproveitar e mandar um abraço para a equipe de saúde de Cruz Maltina, que tem feito a parte dela também de maneira super importante. A gente só acaba coordenando a situação, né, Berimbau? Quem executa mesmo é a equipe, né? Ser uma equipe de qualidade também fica impossível de se trabalhar. E a nossa equipe aqui, eu tenho que dar os parabéns para ela, que são bastante competentes. Obrigado mais uma vez aqui pela gentileza da entrevista, Adroaldo. Berimbau, eu que agradeço. Um abraço a todos. Precisando, eu estou à disposição. É o Adroaldo conversando com a gente nessa matéria especial no Dia da Saúde, né? Nós estamos debatendo aqui, né, o que a gente pode comemorar, o que a gente tem que cobrar, o que a gente pode debater, analisar, avaliar qual que é a saúde pública que a população tem recebido na região e em todo o Brasil.